Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra e dessa vez o nosso assunto vai ser uma pesquisa desenvolvida pela Embrapa que visa melhorar as técnicas de manejo nas lavouras de trigo e com isso economizar nos custos para os produtores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor toda essa questão, é o Giovanni Faé, ele que é engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, e também o Geomar Coraça, que é engenheiro agrônomo da CCGL. Os dois já estão aqui conosco por vídeo, então sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é todo nosso, uma satisfação muito grande estar conversando aí junto com esse grande parceiro, Dr. Geomar Coraça, nesse tema tão relevante, né, que é a rentabilidade no inverno. Bom dia a todos, bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas, bom dia Giovanni. É um prazer estar aqui para poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse estudo que foi realizado. Giovanni, vamos começar explicando um pouquinho o que é esse estudo, né? Um estudo apontando essas técnicas e aí um dado muito importante, uma economia de R$400 por hectare, sem prejudicar a produtividade. É por aí mesmo? Como é que vocês chegaram nesse cálculo? Então, nós iniciamos essa, né, em parceria com a CCGL e a Rede Técnica Cooperativa, esse trabalho, né, no ano passado, mais de demonstração, porque as estratégias que a gente colocou no campo, né, já são conhecidas, tanto nacionalmente como internacionalmente, né, e envolve muito agronomia nesses conceitos que a gente aplicou nesses dois grandes trabalhos aí, chave, para demonstrar que a gente consegue fazer ajustes de manejo, tendo a genética apropriada, né, onde a gente atinge um bom potencial produtivo, né, ou até produtividades que surpreendem, né, em tendo uma economia, né, considerando o que é feito hoje tradicionalmente nas lavouras. Foi um trabalho feito no estado do Rio Grande do Sul, né, onde nós tivemos mais de 20 locais que a gente chama de pesquisa on-farm, né, onde a gente realmente está fazendo essas avaliações em lavouras, em áreas grandes, para demonstrar que o investimento ele é rentável até determinado ponto, até um ponto onde ele estabiliza e aí a gente não tem uma maior resposta em produtividade. Ao mesmo tempo, né, a gente trabalhou com essa questão da densidade nas sementes, tendo já essa bagagem científica, né, garantida, então não foi nada que a gente colocou o produtor em risco, foram muitos conceitos que nós já entendemos, dominamos, né? E trabalhamos também com essa parte fitossanitária, que nós entendemos que eles não são produtos promotores, são produtos promotores, né? Também, novamente, quando a gente faz o casamento com a genética, a gente consegue, sim, com segurança, reduzir o custo de produção, mantendo a produtividade. E aí, Gilmar, para chegar nesse resultado, né, dos R$400 por hectare, isso é uma junção de economia com sementes e com fungicidas. São esses os dois principais pilares desse estudo. Exato. E aqui, veja bem, se adotou um conceito que a gente fala muito dentro da agricultura de precisão, né? Um termo que a gente vem utilizando já há muitos anos a nível do Brasil, agora com a agricultura digital, que é justamente a alocação correta e assertiva de recursos. Então, sempre se busca nesses pontos, né, a maximização da produtividade, a maximização da rentabilidade e a minimização dos riscos. Então, nada mais do que se fez, como o Giovanni bem mencionou, a aplicação da agronomia nesse tipo de estudo, unindo a pesquisa com, de fato, a experiência do produtor lá, foi buscar entender o potencial que nós tínhamos na mão, principalmente relacionado à genética, e aí ajustar todos os investimentos para que a gente conseguisse ter a máxima rentabilidade. E é importante frisar que nós sempre focamos aqui nesse ponto em maximização de produtividade, mas muitas vezes nós podemos chegar lá gastando menos, otimizando os nossos recursos. E aí, nesse quesito, justamente como o Giovanni mencionou, a gente atacou o ponto relacionado à semente, né? O fator que define produtividade, e também um fator relacionado ao uso de fungicidas, que são fatores aí mantenedores de produtividade, protetores de produtividade, e que a gente entendeu que nós tínhamos margem para poder explorar e para poder entregar mais resultado no bolso do produtor.
Agora vamos entrar nesses dois pontos um pouquinho mais para explicar um pouquinho melhor. Giovanni, o primeiro desses pontos que você destacou é a questão das sementes, então explica para a gente o que é costumeiramente feito nessa questão e quais são as novas indicações, essas indicações que vocês estão trazendo na parte das sementes. Perfeito. Nós entendemos que a lavoura, né, ela tem o seu potencial definido, né, como o Gilmar bem falou, nas boas práticas agronômicas, mas tudo começa com esse chip que é a semente, e cada cultivar hoje, né, que são diversas, é um número muito grande de cultivares das diversas culturas que a gente tem hoje para compor um sistema produtivo, ela tem uma característica, e uma boa lavoura começa numa semente de qualidade. Nós temos estudos, né, tanto a Embrapa como a CCGL e diversas outras instituições que nos mostram que plantas como o trigo, que tem um poder de compensação muito grande, né, são plantas que perfilham, eles têm os componentes de rendimento que vão se ajustando na medida que o ambiente disponibiliza energia, disponibiliza recurso ou estressa ela, a planta. Nós sabemos que na pesquisa, né, e aí a Embrapa ela tem, né, pensando no estado do Rio Grande do Sul, 3 ambientes distintos, o ambiente mais no noroeste mais quente, aqui em Passo Fundo, e no nordeste mais frio, que nós não temos a resposta em algumas cultivares em produtividade, tá? Quando a gente varia as populações numa faixa muito grande, o que mostra todo esse potencial de produtividade. E qual que é essa faixa? E a faixa aqui é falada em número de plantas por área. O produtor que está ou o técnico que está nos escutando hoje, é importante esse conceito, né? Trabalhamos aí de 200, 300, 400 e 500 plantas por metro quadrado sem resposta, né? Isso nos dá uma segurança científica muito grande para trabalhar essa redução de custos sem perder essa alta produtividade, né? No campo, como o pessoal faz hoje? O pessoal hoje generaliza com o trigo com quilos por hectare, né? E nós vemos aí na média, até um trabalho feito com as cooperativas, né, Gilmar? Depois tu pode até comentar um pouco mais sobre isso, que na média o pessoal está trabalhando aí com 160 quilos de semente por hectare. Um pouco mais, um pouco menos, em alguns casos chegando aí até em quantidades bem altas, até 200 quilos de semente por hectare, falando em trigo. E a gente sabe que isso, né, se representando no campo em população de plantas ou em número de plantas por área, isso passa de 500, né? Chega até a ser maior do que o limite que a gente vem avaliando. Então a gente buscou esse conceito e implantou no campo, né? Fizemos faixas, né, nessas lavouras de 1 hectare com 200, 350 e 500, 200, isso foi a meta, né? Plantas por metro quadrado, onde não se obteve resposta em produtividade. A produtividade nas médias aí nos diferentes locais ficaram as mesmas, mesmo num ambiente mais quente, onde a gente sabe, por exemplo, que o trigo teria, em teoria, né, uma menor capacidade de tolerar esses estresses. E isso aí só na semente, considerando os preços do ano passado, essa economia ficou aí na média, com o preço da cultivar que foi utilizado, que foi o Bela Joia, ao redor de 120, 130, 140 reais por hectare, mas podendo chegar num valor bem mais alto, né? Isso mesmo no ano passado. Um ano que nem esse, quando a gente tem aí uma correção ágil muito grande no preço dos insumos e das sementes, esse valor é ainda mais alto, né? Mais elevado. Então, essa foi a base que a gente utilizou para levar para o campo, né? Tendo já a segurança científica, para demonstrar que é possível a gente reduzir, ou eu nem gosto do termo reduzir, né, Gilmar? Eu gosto do termo ajustar, né? A gente realmente ajustar a nossa população de plantas para, né, ter um resultado maximizado com um custo menor. E custo, como o Gilmar falou muito bem, quando ele não se reflete em resultado, ele é risco, principalmente quando a gente fala no inverno do Rio Grande do Sul. Agora, Gilmar, pode completar suas observações também, já acrescentando essa outra indicação, que seria um sistema de plantio mais parecido com o que já é feito pela soja, né? Explica para a gente um pouquinho mais essa questão. Exatamente, e esse foi um dos pontos que nós buscamos deixar muito claro nessa abordagem também, né? O exemplo da cultura da soja, que é a cultura principal hoje, a nossa maior cultura econômica aqui no nosso estado, né? E os produtores vêm observando que realmente tem potencial para redução de população. E isso se reflete, né, na redução dos custos da lavoura, naturalmente. Só que essa lógica de sementes por metro, sementes por metro quadrado, sementes por hectare,
ela não estava sendo implementada na cultura do trigo, onde a abordagem era justamente quilogramas de semente por hectare. E aí, quando não se conhece de forma detalhada a cultivar que se está utilizando, e mais importante, a semente que está se utilizando, você pode ter uma variação muito grande de população indo por essa lógica de quilos por hectare. Então, o ponto principal que se buscou enfatizar é para o produtor, principalmente, conhecer a semente que ele está utilizando, né? Qual que é o potencial germinativo dessa semente, qual que é o peso de 1.000 sementes, né? No caso dessa cultivar, para aí fazer o ajuste, para aí fazer o seu cálculo da população de sementes por metro quadrado e, naturalmente, de plantas finais por metro quadrado. Porque se seguirmos a lógica da adoção em quilogramas por hectare, a gente pode estar aí, talvez, utilizando 30%, 40%, 50% mais sementes do que, de fato, seria aquilo preconizado para cultivar. Então, primeiro ponto, conhecer a semente na qual se está trabalhando. E, mais importante também, conhecer a cultivar que se está trabalhando, né? E o posicionamento dessa cultivar para a região, para a época ideal de semeadura, porque esses fatores também, naturalmente, vão interferir no potencial produtivo e na capacidade de poder reduzir mais ou menos a população e, naturalmente, no que a gente vai abordar na sequência, de poder ou não explorar mais a questão genética para a questão do manejo fitossanitário. Agora, o segundo ponto levantado é a questão dos fungicidas. Giovanni, explica para a gente também como é que hoje o produtor de trigo maneja essa questão dos fungicidas e quais seriam essas novas recomendações para melhorar a efetividade dessas aplicações. Eu falei a questão dos custos, né? A gente tem cada vez mais um valor, temos, né, um cenário de preços das commodities muito bons, mas também, né, uma correção aí dos insumos bem significativa. E essas aplicações de fungicida, da forma que a gente tem feito tradicionalmente, preventivas, elas acabam onerando o produtor. E quando a gente inicia muito cedo isso, né, maior, né, a tendência da gente acumular nesse risco, né, associado ao inverno. E, ao mesmo tempo, a gente conhece a genética dos materiais e consegue fazer esse posicionamento fitossanitário por cultivar. Acho que essa foi a ideia dessa segunda parte do trabalho, da gente conseguir fazer um screening dos materiais genéticos que hoje, né, selecionando nos diferentes obtentores, tem uma representatividade na área, né? Esses ensaios em rede, a RTC tem feito muito bem com as cooperativas, né? E aí a gente tem cada vez mais trabalhado em conjunto para qualificar cada vez mais essa coleta de informações relevantes para o manejo mais eficiente ou mais rentável. E aí se avaliou, se buscou dentro da característica de cada material, a gente posicionar um padrão produtor, né, mais calendarizado ou preventivo, com 4 aplicações de fungicida, né? Uma testemunha que seria sem fungicida, e um manejo onde, agronomicamente falando, seria menos arriscado e pensando tanto em produtividade como em qualidade. É importante a gente lembrar que no trigo tem muito essa questão da qualidade, né? Que a gente vai fazer um foco na espiga, né? Ou seja, focar em doenças como a giberela, que seriam os grandes gargalos aqui para a triticultura do nosso estado, pensando em controle fitossanitário. E nós sabemos que nesse chip, na semente, nessa genética, existe oportunidade, sim, da gente reduzir o número de aplicações de fungicida sem perder potencial produtivo. E foi isso que esse estudo demonstrou, né, em diversos locais. Foi um ensaio que a gente fez realmente seguindo um delineamento estatístico para tentar avaliar essas respostas, com fitopatologistas da CCGL e da Embrapa participando nessa coleta de dados, para qualificar e gerar realmente esse convencimento de que é possível. E foi demonstrado que, com alguns materiais, a gente realmente conseguiu reduzir aí, consegue reduzir 2 até 3 aplicações, né, pensando num pacote de 4, sem perder potencial produtivo. Ano passado foi um ano mais seco, com menor pressão de giberela, por exemplo, então esse ano a gente vai novamente repetir esse trabalho, né, para refinar ainda mais esse posicionamento mais assertivo. E aí a gente somando, tá aí os R$400, né, que era a nossa meta, somando aí os 130 aí da semente mais esse custo com fungicida, a gente consegue chegar aproximadamente R$400 por hectare. E o mais legal, Geomar, antes de tu complementar, é que a gente escuta do produtor quando ele fala assim, não, dessa forma dá para plantar trigo, né? A gente ainda considera o trigo como uma fronteira agrícola, então esse nosso trabalho
né, com essa série de parceiros. É importante frisar que não foi só a Embrapa, a CCGL e a RTC, nós fomos uma série de parceiros trabalhando, onde a gente vai continuar nesse ano, para realmente demonstrar a viabilidade dessa cultura, né, e a possibilidade realmente de ter uma renda bem significativa no inverno, né, sem contar somente com os ganhos indiretos, como a gente escuta costumeiramente aí nas discussões técnicas. E aí, Gilmar, para você completar essa questão dos fungicidas também, destacando, né, essa sobra de R$400 por hectare, essa média entre 6 e 10 sacas de trigo por hectare, que sobra na mão do produtor para ele poder investir em outras partes da sua lavoura também, né? Exatamente. Eu gostaria de reforçar esse ponto, né, que essa pesquisa ela vai ser repetida naturalmente nesse ano, né? O Giovanni bem mencionou que um ano talvez ele é de norteador, mas agora a gente quer dar mais robustez para esse resultado e frisar que é importante se conhecer a cultivar que se está utilizando. E eu vou fazer novamente o link com o conceito da agricultura de precisão. A gente não precisa aplicar o mesmo nível de insumos para todos os nossos talhões agrícolas. E assim a gente traz essa abordagem para as nossas cultivares. Então, o pacote tecnológico ele pode ser diferente para cada cultivar. Isso que é importante que o produtor passe a refletir, porque nós entramos agora numa era de agricultura cada vez mais personalizada, de manejos cada vez mais direcionados, e esse é o principal foco. Então, tendo uma cultivar que me permita essa redução, bom, vamos aproveitar e vamos ganhar mais, vamos tirar mais renda desse material. E o estudo provou, na verdade, justamente isso, né? Que nós temos genética hoje no mercado que permite isso. E a escolha final, naturalmente, ela é sempre do produtor. O produtor pode optar por uma cultivar que demande um maior aporte de manejo fitossanitário, por exemplo, porque ele tem aí um viés daqui a pouco da cultivar ter um viés no quesito qualidade ou produtividade, enfim. Então, essa decisão ela é muito particular, a gente busca, né, Giovanni, sempre deixar isso muito, muito, muito claro. Acho que esse é um ponto bem relevante e, naturalmente, acho que a gente continuar com esses estudos em conjunto, esses estudos, né, com essas instituições como a CCGL, como todas as cooperativas por meio do projeto da rede técnica cooperativa, que dá robustez e dá justamente assim tranquilidade para o produtor para que ele possa de fato adotar esse manejo e no final poder colocar mais dinheiro no bolso, que isso é o mais válido também de toda a pesquisa que é gerada aqui. Giovanni, lá no começo da nossa conversa, você comentou, né, que essas são técnicas agronômicas conhecidas, que esse é um trabalho, né, de juntar tudo isso numa demonstração. Como é que vocês têm sentido a recepção do produtor de trigo aqui no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, para essas técnicas? Tem crescido o entendimento da importância? A gente pode ver nos próximos anos, nas próximas safras, uma adoção cada vez maior dessas técnicas? Com certeza. E o incentivo que o mercado hoje está dando com preços melhores, ele é um pedaço. Mas, como eu sempre falei, a triticultura aqui na nossa região, ela acaba tendo um viés de o trigo não dá dinheiro porque o produtor se traumatizou, teve algum enfrentamento com o clima, vamos colocar, mas alguma questão de perda, né, que realmente gerou uma barreira para ele, né, não vou mais plantar trigo porque o trigo me faz perder dinheiro. E o que é isso? Isso é o risco, né? A gente está falando aqui de genética, é importante a gente frisar que esse trabalho ele foi fundamental a gente ter uma semente de qualidade, né? Nós trabalhamos com cultivares que permitem isso. O Gilmar frisou muito bem, cada obtentor tem cultivares equilibradas que a gente consegue posicionar para esse manejo mais rentável. Nesse caso, nós utilizamos uma cultivar da Embrapa, o BRS Bela Joia, que é um material baixo, um material com alto potencial perfilhador, uma sanidade na folha muito boa, mas nós podemos trabalhar, e por isso que a gente está colocando, né, um número maior de cultivares no ensaio de fungicidas também para a gente avaliar. Outras cultivares estão no mercado, mas importante frisar que essa busca da semente de qualidade ela vai trazer um retorno para o produtor, né? A gente tem que ter essa ideia. Então, esse é um ponto. O produtor, ele fazendo tomando esse tipo de cuidado, né? De como cultivar equilibrado, plantando na época certa. Muitas vezes a gente quer antecipar, né? Tem um custo, né, significativo na lavoura para tentar daqui a pouco antecipar a semeadura do cultivo da soja e acaba correndo um risco desnecessário, se frustra por uma geada que ocorre
no espigamento, né? E aí acaba tendo esse trauma ou esse enfrentamento, né, desfavorável com o clima que eu colocava. Então é importante a gente saber que a gente pode sim, né, ganhar uma boa renda no inverno tendo alguns cuidados. Essa questão de ajuste de semente fungicida é um pedaço, né? Mas eu tenho que considerar realmente essas outras estratégias para eu conseguir gerenciar o meu risco e ter o resultado. Porque não adianta o preço estar elevado e eu ter uma frustração muito grande, seja ela por geada, seja ela por granizo, seja ela, no caso do trigo, é muito importante a gente manter a qualidade. Eu estou com a lavoura pronta lá, com potencial bem significativo, acontece uma chuva, né, na colheita que acaba me trazendo, pode até ser um acamamento, pode ser uma germinação desse grão, que vai jogar todo o meu trabalho por água abaixo. Então, o produtor tendo ciência disso, né, e sempre associando a agronomia. O Gilmar fala muito uma coisa que é muito importante, as boas práticas, né, na agricultura de precisão, né, Gilmar, é precisão na agricultura. E quando a gente trabalha no inverno, que é mais arriscado que o verão, né, se nós manejarmos a nossa lavoura de trigo como a gente maneja a lavoura da soja, a gente acaba tendo um risco maior. Isso é importante o produtor se dar conta. E com certeza, a aceitação foi muito grande, porque o produtor tem noção da importância dessa renda no inverno para compor um sistema. Nós trabalhamos muito na lógica de reais por hectare por ano, não olhar um cultivo isolado, né? É sempre tentar trabalhar o quanto a gente tira daquela terra. Hoje a gente já está, né, Gilmar, promovendo os 365 dias por ano produtivos. A ideia, né, a gente já está trabalhando numa terceira safra rentável. Né? Aquele produtor que está focando só numa acaba tendo um risco muito associado, né, quando a gente faz a análise financeira da propriedade, muito maior do que aquele que dilui isso em mais produtos rentáveis ao longo de um ano agrícola, né? Sem falar em todos os ganhos indiretos. Isso a gente poderia trabalhar num outro programa aqui ainda para trabalhar todos os ganhos que a gente tem com esse tipo de cultivo para o solo, por exemplo, que é a nossa base, é o que vai dar um solo bem estruturado, um maior retorno, uma maior eficiência, né, em todos os nossos trabalhos no campo. Então, a aceitação está muito boa, a gente já está partindo, né, para realmente mais produtores que nos ligam querendo trabalhar com isso, com esse tipo, olhando melhor essas estratégias, porque muitas vezes isso acaba sendo até uma quebra de paradigma daquele produtor que trabalha com 150, 200 quilos, né, Gilmar? E aí a gente busca trabalhar com o número de plantas por área e muitas vezes ele vai plantar uma lavoura com 80, 90, 100 quilos de semente por hectare e acaba se surpreendendo com os resultados. Ou muitas vezes se dando conta que é possível, sim, eu produzir trigo sem aplicar fungicida durante a fase vegetativa, só focando no reprodutivo. São quebra de paradigmas que a gente acaba tendo enraizado, né, na cultura e prejudica, em última instância, o resultado final. Então, a gente está muito satisfeito, né, a gente vai continuar esse trabalho em parceria e muito satisfeito com a receptividade do produtor nesse trabalho. E aí, Gilmar, antes de te repassar a última pergunta aqui da nossa conversa, gostaria só de registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo. O Antônio Silva, sempre ligado com a gente aqui nas manhãs, mandando bom dia a todos. O Nilvo Turski também mandando seu bom dia. E o Renato Schell mandando bom dia lá de Brasilândia do Sul, no Paraná. Gilmar, a última pergunta que eu queria passar para vocês, aquele produtor que se interessou, que quer saber mais detalhes sobre essas estratégias, essas ações que estão sendo propostas, qual que é o caminho que ele precisa fazer para acompanhar tudo direitinho? Perfeito, acho que nós temos hoje esses resultados sendo divulgados juntamente aqui da CCGL, juntamente com a Embrapa também, as cooperativas. O time de pesquisa da Embrapa com certeza está à disposição, né, Giovanni, para tirar qualquer dúvida. Então, os produtores podem fazer contato aqui conosco na CCGL também, que a gente está à total disposição para poder auxiliá-los, né, nesse quesito de ajudá-los a ter mais rentabilidade. E eu gostaria de reforçar um ponto também nessa questão de adoção, né, de muitos produtores, que eles têm enxergado uma oportunidade de utilizar esse recurso que eles estão economizando nos fatores, por exemplo, como semente e fungicidas, e alocando esses recursos em fatores que potencializam a produtividade, como a fato a adubação. Então, eles têm feito uma otimização desses recursos e alcançado produtividades ainda maiores, que é um ponto bem interessante também, que é justamente realocar o recurso em algo que, de fato, vá dar resposta. E acho que é importante ponderar também, reforçar, o Giovanni já mencionou aqui, a importância do inverno para o nosso estado especificamente.
e a importância que o inverno tem para a rentabilidade das propriedades, pensando em todo um ano agrícola. Então, isso é importante, a gente precisa fomentar naturalmente o inverno e entender que o inverno ele traz uma série de benefícios na diluição dos custos e, com certeza, melhora o resultado da propriedade. E deixar, né, Giovanni, isso já aqui para todo mundo, que nós já estamos trabalhando, pessoal, com a terceira safra de grãos aqui no Rio Grande do Sul, já temos produtores fazendo, já temos resultados validados pela pesquisa, e em breve a gente imagina que o estado vai estar produzindo 3 safras de grãos com renda em muitas regiões do estado. Isso realmente é uma nova quebra de paradigma para os próximos anos aqui no Rio Grande do Sul. Giovanni e Geomar, muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender todas essas recomendações, a importância dessa atenção, né, desse ajuste mais fino das suas técnicas, do manejo, para reduzir os custos e manter, até mesmo elevar as produtividades das lavouras. Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem, algum recado final, podem ficar à vontade. Não, a gente que agradece, é uma satisfação muito grande estar participando, né, Notícias Agrícolas, junto com o nosso parceiro da CCGL RTC, o Geomar, para realmente trazer informações de relevância para o produtor atingir os resultados. E a mensagem que eu deixo, assim, a gente simplesmente pincelou as estratégias, mas a gente realmente precisa, para ter isso com resultado no campo, ter a indicação, no caso, ter a orientação de um técnico. Então, isso é muito importante, buscando as informações na Embrapa, na CCGL, tudo que a gente falou aqui está disponível. E, em última instância, que o produtor que ainda está com um pouco de dúvida, que avalie, que faça essas comparações na propriedade, né? Que o que a gente está falando aqui seja comparado com o tradicional ou o usual. Isso é muito importante para a gente conseguir se convencer. Por isso que a gente está cada vez mais fazendo essas pesquisas nas propriedades rurais, para realmente já ter esse benefício a campo. Tá? Então, a gente agradece demais o convite, a participação, né? Foi sempre uma satisfação, e se colocamos à disposição aí para os próximos programas participar novamente. E minha parte também agradecer essa oportunidade, né, em nome também da CCGL, da Rede Técnica Cooperativa, a oportunidade que o Notícias Agrícolas nos dá aqui para falar juntamente com o Giovanni sobre esses estudos e reforçar esse ponto, né, que esse também é uma oportunidade para a gente difundir o conhecimento que é gerado, né. Nós sempre frisamos muito isso, que o conhecimento ele precisa chegar lá no produtor, e é lá no produtor que as coisas de fato precisam acontecer, né, para que o agro siga crescendo, siga pujante e a gente alcance os objetivos traçados. Então, agradecer também a todos os ouvintes e os produtores que ficaram com dúvida, né, Giovanni? Acho que esse é o desafio. Testem nas suas propriedades, avaliem, façam uma faixa com uma população menor, façam uma faixa com uso reduzido, talvez, de fungicidas, façam uma faixa com adubação nitrogenada adicional, realoquem esses recursos. Façam esses testes, né? E aí, acho que nada melhor que vocês mesmos tirarem suas próprias conclusões, tá? Muito obrigado. Esses, o Giovanni Faé, que é engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, o Geomar Coraça, engenheiro agrônomo da CCGL, os dois participaram aqui com a gente para contar um pouquinho mais sobre estratégias de manejo na cultura do trigo para elevar a produtividade e reduzir custos. Os estudos das duas empresas da Embrapa e da CCGL apontando uma redução de até R$ 400 por hectare nas lavouras de trigo, isso mantendo, até mesmo aumentando a produtividade. Essas estratégias se dividem em 2 campos principais. O primeiro delas é uma atenção maior às sementes, e aí uso de um novo método de plantio, utilizando menos sementes por hectare, mas fazendo um plantio mais parecido com o que já é feito com a soja. Isso ajuda a desenvolver melhor essas plantas. O segundo deles, a aplicação de fungicidas, uma aplicação mais consciente, mais regrada dos fungicidas, também reduzindo os custos e mantendo as produtividades. Para se ter uma ideia da divisão do papel dessas duas estratégias, com as recomendações para sementes, é possível economizar até R$ 140 por hectare, já no uso de fungicidas, R$ 275 por hectare, o que dá esses R$ 400, ou nas cotações médias do trigo, entre 6 e 8 sacas de trigo por hectare a mais para o produtor ter na sua rentabilidade, ter disponível para, de repente, até investir em outras áreas das suas lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, e aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo
para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, a sua interação, o seu comentário, como fizeram o Antônio Silva, o Nívio Turski e o Renato Schell, mandando todos o seu bom dia aqui pra gente ao vivo, acompanhando a gente nessa manhã. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.